Há muito se ouviu dizer que inúmeros povos foram extintos. Dentre esses povos todos, aqueles que pertencem à nação Tupinambá. Mairi, após 1500, com o avanço da usurpação territorial pelo Ocidente, teve seus povos massacrados, assassinados, e à luz dos olhos desses, dizimados. Porque a forma de ocupação e de usurpação de poder, assim como vemos na atualidade as iniciações de guerras bélicas, assim foi há mais de 500 anos. O respeito àquele originário da terra nunca houve, nem lá e nem cá. Mas as populações que resistiram a esse confronto bélico também aprenderam a sobreviver. E quando foi imposto nessas terras de Abilayala, que vinham de Pindó, de Pindorama, até Maranhão, e além de Maranhão, porque Maranhão ele nasce na Cordilheira dos Andes, que é o nosso grande rio Amazonas, se instituiu o governo do opressor. E o governo do opressor, ele precisava não só matar, mas também apagar qualquer existência originária dessas terras. E quando se instituíram nomes a partir de palavras como mestiçagens, o único objetivo era desdizer aquilo que o originário era. Era convencê-lo que ele não era mais, que ele tinha deixado de ser. Após alguns anos, apareceu a palavra pardo, a partir da ocupação, da transformação do escravismo indígena para o escravismo africano. Como o povo indígena conhecia o território, alguns não se dobravam ao escravismo. Então, pardo era todo aquele que não era ocidental. Então, pardo passou a assumir a identidade de todos os povos que não podiam se pertencer. Por vários motivos. Porque tinham perdido o território, porque grande parte da sua população tinha sido dizimada, porque sofriam ameaças. Era comum nos engenhos, nas produções agrícolas, chegarem famílias para trabalhar. E durante a noite, o capitão do mato, aquele que era o responsável por sentir o cheiro do índio, do indígena, ele fazia perguntas de onde vinha, quem tu és. E se alguém ousasse dizer que era de algum povo, era convidado a sair daquele alojamento e nunca mais se via. Ninguém naquela família. Então, as populações, elas começaram a se defender no sentido do não dizer quem eu sou. E quem definia as certidões, os registros, era o sistema, era o Estado. E aí era muito fácil dizer que aquela família que trabalhava em determinada fazenda, cujo nome do fazendeiro, do dono do engenho, daquela pessoa que recebeu, né, as terras do rei de Portugal, assumirem também aquele sobrenome. Porque isso funcionava como ferro de boi. Então, todos aqueles trabalhadores eram Araújo, porque o Araújo era o dono daquele lugar. Funcionava como um ferro de propriedade. Então, hoje a gente vê, em meio a todas as populações,
dependendo da região que elas são, um sobrenome que prevalece. Prevalece porque o dono daquele lugar, que foi dado a ele como propriedade, era o nome que ele definia para ferrar todas as pessoas que viviam na servidão. E com o passar do tempo, algumas pessoas conseguiram sair, né, para outros lugares. Aqui mesmo em Mairi, se você caminhar nas áreas de, de menos avanço, né, no sentido de políticas públicas, como região metropolitana, próxima a Ananindeua, dentro de Ananindeua, Marituba, Icoraci, Guamá, Tapanã, e até mesmo aqui no Jurunas, você encontra muitas famílias indígenas, que elas sabem dizer quem era o pai, quem era a mãe, quem era o avô, de que povo era, mas elas preferem viver como pessoas daquele meio, porque a marca da violência do passado foi muito cruel. E muitas ainda não têm essa firmeza para dizer quem são. Que o racismo contra a população indígena é dizer que tu não existe. E que tu não pode falar da tua existência porque tu não existe. É negar sempre o teu direito de dizer que tu és. E até mesmo dentro das instituições que foram criadas com a proposta inicial de trazer proteção às populações, de fazer com que se buscassem populações ditas extintas, como o Tupinambá, ainda se observa muito o olhar do Estado, a fala do Estado, o racismo estrutural nas falas daqueles que ali estão. Porque dizer quem tu és não pode estar obrigatoriamente ligado a um território que tu estejas, como vem sendo proposto pelo marco temporal. Se essas populações foram tiradas do seu território, muitas vezes há 500 anos, há 400 anos, há 300 anos, como é que você pode obrigar essa relação território-pertencimento se não foi dado o direito da permanência nesse território? Então, o Tupinambá, ele resiste. Ele resiste em inúmeros territórios autodemarcados. Nós temos cerca de 13 povos que compõem a nação Tupinambá, no Baixo Tapajós, numa reserva extrativista. É uma reserva extrativista da União, onde várias terras foram autodemarcadas. Também na Bahia, onde a gente vê assim, o maior número de registros, né, de resistência, de mortandade, nessa contemporaneidade e até mesmo em períodos que se dizia que aquele território era habitado apenas por negros, porque o próprio povo era dito quem eles eram, né? Você não é índio, você não é indígena, você não é originário, você é caboclo, você é herança daqueles que vieram escravizados da África. O teu cabelo não é liso, a tua pele não é vermelha, a tua pele é retinta. E quem é que define o desenho do verdadeiro indígena? É alguém que julga ou alguém que sabe que é? E quando nós dizemos que nós não estamos extintos, é exatamente por isso. Porque o marco é ancestral. O marco é antes da chegada das caravelas. É antes de 1460, quando nações espanholas e portuguesas decidiram sobre a Bilaiala. Não somente sobre as terras de Pindorama e Maranhão, mas sobre toda a Bilaiala. Ancestralmente aqui já estávamos. E se formos buscar os escritos desses que em 1460 e 1480 decidiram pelos tratados, lá nós estávamos.
Não foi a Constituição de 1988 que veio registrar a existência dos povos originários. Os 305 povos reconhecidos pelo Estado não são só esses. Existem muitos outros povos. As 105 línguas não são somente essas. Muitas línguas sabemos que se perdeu, porque quando você tem uma nação que não respeita a sua ancestralidade, porque antes de alguém ser descendente do europeu, ele é originário dessa terra. Era muito fácil dizer, na língua e nos escritos desses ocidentais, sobre o tema correr mata adentro. Correr mata adentro, para nós, tem vários significados, como o de escapar das mãos do opressor, do estupro, da violência, da servidão, que muitas mulheres e muitas crianças foram submetidas há anos, gerando esses que muitas vezes não se reconhecem originários, mas se reconhecem europeus. Por isso o marco é ancestral, ele não é temporal. Durante muito tempo nós vivemos solitários. Aqueles que decidiram por uma organização social reuniam finais de semana na casa de um, na casa de outro, para assar um peixe, para tomar um açaí com pirão, né? Para falar dos nossos antepassados, dos nossos lugares e para dizer da nossa luta e do nosso pensar. Então, no ano de 2021, a Associação Uicoaquara nasceu localmente, Mairi, mas que depois da sua organicidade enquanto pessoa jurídica, ela tomou um tamanho a nível nacional e hoje ela trabalha com uma proporção também internacional. Naquela altura, 21, nós éramos cerca de 9 povos. Desses 9 povos, nós tínhamos 3 povos aldeados que vieram para a luta, para essa luta encampada. Então, em 21, nós buscamos retomar o marco do Levante Tupinambá, de dizer que esse território é ocupado ancestralmente, de dizer que naquele lugar onde, no final do primeiro levante, foi instituído pelo Estado opressor e pelo sistema de governo que se estendia por todo o território, a destituição de todo o direito daqueles povos. E aquele lugar, ele não traz só a lembrança, mas ele traz a vibração, a energia, a vida, a vitalidade, a presença espiritual. Mesmo que a antiga taba que lá existia, que foi derrubada e com as próprias sustentações foi construído um forte antes daquele que lá está, as memórias não se apagaram, as presenças não se apagaram, os ancestrais não desapareceram com o tombamento, eles lá estavam. Em 2021, quando nós fizemos um ritual de retomada, nós nos permitirmos nos ligarmos àquela luta e dizer que estávamos fazendo um levante Tupinambá, Uicoaquara, porque todos que estavam no levante Tupinambá também estavam Uicoaquara. Todos estavam com a força no caminhar, que é o significado na língua. Porque quando a Uicoaquara nasce, ela nasce de pensamentos, de falas, de Corari, de Airamana, que caminhavam cada um na sua linha de povo.
mas que o universo, conversando com a espiritualidade, ele disse: "Bora unir esse pessoal, bora fazer esse pessoal se encontrarem". E a gente se encontrou sem nunca ter sido apresentado. E a gente foi se encontrando, se encontrando. A gente olhava para alguém, quando o Corahí diz assim: "Quando um de nós olha, diz: aquele é fulano do povo tal, bora conversar com ele". E a pessoa nunca se apresentou. E as pessoas vão chegando. Então, até mais ou menos 10 anos atrás, nós funcionávamos como um movimento. Éramos uma Uiquaquara já definida, né, porque desde o início nós sabíamos o que nós tínhamos traçado como compromisso, né? E quando nós dizemos que a Uiquaquara ela é ancestral, ela é espiritual, é porque quando nós trazemos para fora, nós já fomos permitidos um momento interno com a espiritualidade, para ela dizer, para ela mostrar. E aí nós fomos avançando nas pautas, tanto nas pautas aldeadas, que foram muitas, porque uma das condições que mais o povo aldeado ele carece é da representação jurídica na cidade. Temos muitos parentes em sistema de cárcere e que não são reconhecidos indígenas porque o Estado te obriga a ter um registro ocidental. E nesse registro ocidental não está dizendo qual é a tua etnia, né? Então, quando eles passam para esse sistema carcerário, eles ficam totalmente mudos, apagados. E aí nós vimos a necessidade de sermos uma instituição reconhecida juridicamente, para podermos fazer essa representação, para podermos demandar para o Estado a necessidade do direito daquele originário aldeado. Nós, enquanto matéria, nós somos convidados, nós somos acolhidos, mas no momento do trabalho da pagelância, nós somos apenas instrumento, porque a sabedoria, ela é espiritual. Os movimentos e tudo que se faz dentro de um trabalho de pagelância, ele vem do mundo invisível. Até algum tempo atrás, as mulheres trabalhavam muito mais silenciadas, não com a nomenclatura de pajé ou de magé, como se usa, né? Mulheres magé, para dizer que são mulheres da pagelância. Elas trabalhavam como rezadeiras, como parteiras, mas elas já trabalhavam na linha da pagelância, dentro da cultura que era aquele momento, né? Com o passar do tempo, mesmo as populações em aldeamento, as mulheres elas foram tomando os seus caminhares de mais independência, de mais determinação. E saindo daquele universo de um certo silenciamento, né? E se manifestando. Então, cerca de 20, 30 anos, mais ou menos, essa condição das magés, ela vem se reafirmando, né? Ela vem se fortalecendo e ela vem ocupando os lugares dessa condição de liderança espiritual. Então, estar ou ser pajé é algo que habita em você. Eu nasci num local de floresta, né? As dores do parto, elas iniciaram, conta minha mãe, que ainda na madrugada chovia muito, né? E nesse local, que era um local assim mais próximo de algum recurso, se fosse necessário, ainda não estava pronto
o local de acolhimento. Tinha teto, mas só tinha uma parede, né. E estava meu pai, estava minha mãe, embalando a minha irmã, que é mais velha do que eu, e as dores do parto. E nos arredores da mata, eles ouviam o esturrar de um casal de onça. Então chovia muito, horas eles ouviam, horas eles não ouviam, né. Por certo que quando amanheceu o dia, a parteira chegou, né, e eu nasci. Depois que eu nasci, esse casal de onças voltou para o centro da mata. Isso foi há meio século e mais ou menos umas 10.000 luas. Nós apenas ecoamos a essência que nós carregamos. E o corpo, ele pode ser a nossa responsabilidade, mas existe uma responsabilidade maior. Aquilo que você carrega, que comanda o teu corpo, que é a tua alma, que ela é tua hoje, mas ela já foi de vários tempos. E como se manter nesse universo de pertencimento, estando neste local onde dita o capital? Quando a gente fala que Mairi é presente, que a ancestralidade está aqui, mesmo diante de todo um contexto fora deste território sagrado, para nós o mais importante é nós estarmos aqui, pelos compromissos que assumimos. Mas esse universo de capital nunca estará em nós. E o que é TDT?